Meu nome é Mary Cooper e o que estou prestes a compartilhar com vocês transformou completamente minha compreensão do mundo e do que está por vir. Nunca imaginei que seria pessoa passar por algo tão profundo, mas Deus tinha outros planos para mim. Esta não é apenas mais uma experiência de quase morte, é um aviso solene, uma mensagem crucial que foi chamada para espalhar para o máximo de pessoas possível antes que o tempo acabe. Aquele dia começou como qualquer outro, ou assim pensei. Era de manhã cedo, ainda envolto em escuridão pouco antes da primeira luz do amanhecer, em 12 de outubro de 2023. As luzes da rua piscavam suavemente, projetando longas sombras na minha garagem, enquanto eu fazia meus alongamentos habituais antes da corrida. Aos 63 anos, eu seguia essa rotina religiosamente há mais de 2 décadas, em todas as estações, chova ou faça sol. Naquela manhã, o ar fresco do outono parecia particularmente revigorante, quase como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Olhando para trás, agora percebo que talvez tenha sido a primeira dica de que algo extraordinário estava no horizonte. Olhei para o meu relógio, 5 horas e 47 minutos. O sol não nasceria por pelo menos mais 1 hora. Como de costume, comecei minha rota familiar pelo nosso pacífico bairro em Alwood, Wisconsin. O mundo estava parado e os únicos sons eram o ritmo constante da minha respiração e o suave e repetitivo bater dos meus tênis de corrida contra o pavimento. Tudo parecia perfeitamente normal até chegar ao cruzamento da Oak Street com a Maple Avenue. Foi lá que tudo mudou. Ainda posso ouvir o assovio ensurdecedor dos pneus, o brilho ofuscante dos faróis queimando na escuridão e então, naquela fração de segundo, o tempo pareceu congelar. Mais tarde, descobri que o motorista exausto de uma dupla jornada havia adormecido ao volante. Mas naquele rápido momento, tudo o que eu conhecia era um impacto horrível, a sensação nauseante de ser arremessado pelo ar, e então uma escuridão avassaladora que engoliu tudo. Mais tarde, os médicos contariam à minha família que eu estava clinicamente morta por 11 minutos e 32 segundos, mas o que experimentei naqueles momentos pareceu uma eternidade. De tudo que vi e o que me foi mostrado, agora entendo por que fui escolhido para receber esta mensagem. A primeira coisa de que me lembro depois do impacto foi a completa ausência de dor. Em um momento, eu estava sendo atingida pelo carro e, no outro, eu estava envolta na paz mais profunda que já conheci. Não havia um túnel de luz como os frequentemente mencionados em histórias de quase morte. Em vez disso, era como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos e eu pudesse, de repente, perceber a realidade em sua forma mais pura. Eu me vi no que só pode ser descrito como um espaço imenso e ilimitado, feito inteiramente de luz viva. Mas não era ofuscante, em vez disso, era caloroso e convidativo, como estar envolto em amor puro e incondicional. A presença que encontrei lá era imensa, mas não de uma forma que me aterrorizasse. Era como se eu finalmente tivesse voltado para casa depois de uma longa ausência. E então, ouvi meu nome sendo chamado, não com os ouvidos, mas com cada parte do meu ser. Mary, a voz falou, e naquela única declaração, eu entendi mais sobre amor e verdade do que eu tinha em toda a minha vida. A voz pertencia ao que eu imediatamente reconheci como um anjo, embora sua aparência não fosse nada parecida com as figuras serenas e gentis frequentemente retratadas em igrejas ou pinturas. A forma do anjo era inspiradora e avassaladora, não em um sentido assustador, mas de uma forma que me fez entender por que os anjos nas Escrituras são sempre compelidos a dizer aos humanos, não temam. Ele era como fogo vivo e luz, com múltiplos rostos que eu de alguma forma vi todos de uma vez. Um rosto lembrava o de um leão, outro de uma águia, outro como um boi, e um era humano, mas de alguma forma transcendia a forma humana. Suas asas se estendiam de maneiras que desafiavam a compreensão,
estendendo-se em dimensões que eu mal conseguia entender. Mary, ele falou novamente, sua voz ressoando profundamente dentro de mim. Você foi trazida aqui por uma razão. O que você está prestes a testemunhar deve ser compartilhado com aqueles que estão prontos para ouvir. O tempo é mais curto do que muitos acreditam, mas mais longo do que alguns esperam. Assista agora e entenda. De repente, o espaço ao nosso redor mudou e me foram mostradas 3 visões distintas, cada uma mais vívida e real do que qualquer experiência terrena que já tive. Não eram como sonhos ou meras projeções, nem eram semelhantes a assistir a um filme. Eu estava lá, totalmente imerso em cada visão, vivenciando tudo com todos os meus sentidos e mais. A primeira visão revelou um colapso bancário massivo que desencadearia uma crise econômica global muito além de qualquer coisa que já testemunhamos. Vi pessoas em longas filas ansiosas do lado de fora dos bancos, mas não eram corridas bancárias comuns. Vi sistemas bancários digitais em todo o mundo falhando em um instante, sua infraestrutura desmoronando. Também houve uma mudança, um novo sistema financeiro sendo introduzido que mudaria fundamentalmente a forma como as pessoas compram e vendem. O anjo explicou que este seria o primeiro grande sinal. Uma crise que viria quando menos se esperasse, em um momento em que muitos estariam proclamando que a recuperação econômica e a estabilidade haviam chegado. Na segunda visão, vi um conflito irromper em uma parte do mundo onde ninguém o previu. Não era a região que a maioria dos especialistas previu que seria o próximo campo de batalha. Nações que antes eram aliadas se voltaram umas contra as outras e alianças foram destruídas. No entanto, o mais surpreendente foi a maneira como certos países inimigos de longa data se encontraram se unindo em uma nova coalizão. Vi como essa união acabaria levando a um acordo de paz, um que o mundo celebraria. Mas o anjo avisou que essa paz seria enganosa, que sua promessa externa esconderia consequências perigosas à espreita, logo abaixo da superfície. A terceira visão foi a mais perturbadora de todas. Vi uma série de desastres naturais acontecendo um após o outro, mais rápido do que eu poderia compreender. Mas esses não eram apenas terremotos ou tempestades comuns. Foi-me mostrado como esses eventos cataclísmicos interromperiam o campo magnético da Terra, causando falhas tecnológicas generalizadas em todo o mundo. O que mais se destacou para mim foi a percepção de que esses desastres levariam a humanidade a aceitar soluções que pareciam benéficas a princípio, mas, na verdade, acabariam preparando o cenário para os eventos descritos no Apocalipse. Cada visão me deixou com uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando rapidamente. As palavras do anjo ecoaram em minha mente. Observe agora e entenda. O anjo, então, me mostrou algo que tocou profundamente minha alma e me levou às lágrimas. Vi inúmeras almas entrando na eternidade, despreparadas e inconscientes, tendo sido enganadas pelo que o anjo se referiu como o grande engano do fim dos tempos. Mas, ao lado dessa visão triste, também vi comunidades de crentes fiéis, aqueles que se prepararam espiritualmente, estendendo a mão para ajudar os outros em meio a esses tempos difíceis. Eles eram faróis brilhantes de esperança e amor, elevando-os aos outros diante das dificuldades. Lembre-se, disse o anjo, esses eventos não são mostrados a você para despertar medo, mas para preparar os corações daqueles que ouvirão. O desejo do Pai é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, e eu sabia que esta não era uma mensagem de condenação, mas um chamado à ação, um convite para acordar antes que fosse tarde demais. Foi-me então mostrado como esses 3 eventos monumentais desencadeariam o que as Escrituras chamam de princípio das dores. Mas mesmo em meio a essa revelação, recebi uma compreensão profunda da proteção de Deus sobre seus fiéis durante esse tempo.
Vi como os crentes se uniriam em comunidades fortes e solidárias, oferecendo uns aos outros amor, encorajamento e ajuda prática. Vi a provisão sobrenatural de Deus se desdobrando de maneiras que lembrariam as pessoas dos milagres que aconteceram durante o Êxodo. Seu cuidado e intervenção seriam inconfundíveis, e sua presença sustentaria seu povo quando tudo ao redor deles parecia estar desmoronando. O anjo explicou que o momento desses eventos não deveria ser conhecido com precisão. Em vez disso, eles se desenrolariam em sucessão, cada um construindo sobre o anterior, como uma cadeia de eventos que não poderia ser interrompida. O anjo insistiu que o foco não deveria ser tentar apontar datas ou horários específicos, mas sim preparar-se espiritualmente e compartilhar esse aviso com outros que o ouviriam e receberiam. O que mais me impressionou durante essa visão foi o quão radicalmente diferente essa realidade era dos ensinamentos que muitas pessoas têm sobre o fim dos tempos. Vi como tantos crentes seriam pegos, completamente desprevenidos, tendo aceitado interpretações mais confortáveis e açucaradas da profecia, em vez de me preparar para a realidade do que estava por vir. Foi-me mostrado como esses eventos abalariam a fé de muitos, mas também como, desse abalo, um grande despertar surgiria, um movimento de pessoas despertando para a verdade e retornando a Deus de todo o coração. A mensagem do anjo foi clara. Não era tarde demais para aqueles que ouviriam, mas o tempo estava se esgotando. Testemunhei uma transformação profunda quando as pessoas começaram a retornar às verdades fundamentais das Escrituras, abandonando as práticas e crenças que lentamente se infiltraram na igreja ao longo dos séculos. Era como se eu estivesse assistindo a igreja primitiva ganhar vida novamente, em nosso tempo. Houve um ressurgimento da clareza espiritual e devoção, um retorno às raízes da fé. O anjo então me guiou para um lugar que parecia uma vasta biblioteca, mas esta não era uma biblioteca cheia de livros tradicionais. Em vez disso, era um lugar que continha o que só posso descrever como conhecimento vivo, verdades que eram vibrantes e ativas, como se estivessem vivas. Neste lugar, o anjo me revelou o quanto os ensinamentos da igreja moderna divergiram da fé original outrora transmitida aos santos. Vi como os primeiros pais da igreja tinham uma compreensão mais clara das profecias do fim dos tempos do que muitos professores modernos, cujas interpretações foram obscurecidas ou comprometidas. A mensagem do anjo não era apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Ele estava me mostrando o quão longe a igreja moderna havia se desviado das verdades fundamentais que guiaram os primeiros crentes. Observe, disse o anjo, e imediatamente me foram mostradas cenas vívidas da história da igreja. Vi como certas verdades atemporais foram preservadas ao longo dos séculos, mesmo diante de esforços implacáveis para corrompê-las ou ocultá-las. O que se destacou para mim foi a percepção de que, em todas as épocas, houve crentes fiéis, muitas vezes marginalizados, perseguidos ou silenciados, que mantiveram a fé pura, às vezes com grande custo pessoal. Esses eram os heróis anônimos da fé, e sua perseverança carregou a chama da verdade pelos tempos mais sombrios. Então, a visão mudou, e me foi mostrado algo que tocou profundamente meu coração. Vi como Deus sempre preservou um remanescente de crentes fiéis ao longo da história. Esses nem sempre foram os grupos cristãos mais visíveis ou populares, mas foram eles que se recusaram a se comprometer com os sistemas do mundo. Eles permaneceram fiéis ao Evangelho, vivendo a fé como ela deveria ser vivida, a fé da igreja do primeiro século. O anjo explicou que nos dias que viriam, os crentes precisariam retornar às práticas e ao entendimento da igreja primitiva, para suportar as provações que viriam. Vi quantas práticas e tradições da igreja moderna, embora aparentemente benignas, na verdade afastaram as pessoas do tipo de fé profunda e duradoura de que precisariam para enfrentar o que estava por vir. Nestes dias que viriam,
o anjo me mostrou que os eventos que se desenrolariam exporiam muitos ensinamentos falsos que haviam sinalizado na igreja, ensinamentos que eram confortáveis, mas, em última análise, enganosos. A mensagem era clara: um retorno aos antigos caminhos da fé, às verdades inabaláveis das Escrituras, seria a única maneira de os crentes permanecerem firmes nos tempos turbulentos que viriam. O aviso do anjo não foi apenas um chamado para lembrar o passado, foi um chamado para vivê-lo, para abraçar a antiga fé que havia sido preservada pela graça de Deus ao longo dos tempos. O anjo explicou que a exposição desses falsos ensinamentos não tinha a intenção de condenar, mas sim de redirecionar as pessoas para a verdade. Vi quantos crentes sinceros ficariam profundamente chocados ao perceber que algumas de suas crenças queridas estavam, na verdade, atrapalhando sua preparação espiritual. Foi uma visão humilhante e reveladora que me fez refletir sobre o quanto a igreja moderna havia se desviado das verdades essenciais do cristianismo. Ao observar essas cenas, fiquei impressionado com o quão diferente o verdadeiro cristianismo era do que muitas igrejas praticam hoje. O anjo me mostrou como a igreja primitiva havia entendido aspectos cruciais da fé, coisas como comunidade, adoração e guerra espiritual, de maneiras que muitos crentes modernos há muito haviam esquecido. O anjo então mudou a visão para me mostrar maneiras específicas pelas quais os crentes deveriam se preparar para os tempos desafiadores que viriam. Mas essa preparação não era o que muitos poderiam esperar. Não se tratava de reunir suprimentos físicos ou construir bunkers, embora o anjo não tenha desencorajado preparações práticas. Em vez disso, o foco principal era a preparação espiritual. Foi-me mostrado quão vital seria para os crentes desenvolverem um relacionamento profundo e pessoal com Deus por meio de oração fervorosa e estudo regular das Escrituras. Esta seria a base de sua força nos dias que viriam. O anjo enfatizou que, no futuro, as pessoas não seriam capazes de confiar em seus pastores ou professores para seu sustento espiritual da mesma forma que fizeram no passado. Cada crente precisaria saber como ouvir a voz de Deus por si mesmo. Foi-me mostrado quantos cristãos se tornaram espiritualmente fracos porque confiaram muito em outros para seu crescimento, em vez de cultivar seu próprio relacionamento íntimo com Deus. Essa dependência os deixaria vulneráveis ao engano nos tempos vindouros. Mas também vi como aqueles que construíram uma forte caminhada pessoal com Deus, por meio de oração consistente, estudo das Escrituras e intimidade com Ele, não apenas sobreviveriam à turbulência, mas também seriam equipados para ajudar a guiar outros por ela. A visão então mudou para cenas de pequenos grupos de crentes se reunindo em casas, muito parecido com a igreja primitiva. Essas reuniões eram diferentes dos cultos típicos da igreja, com os quais muitos estão familiarizados hoje. Elas eram marcadas por oração profunda, comunhão sincera e estudo sério e focado das Escrituras. Vi como essas pequenas comunidades se tornariam redes de apoio essenciais durante os tempos difíceis que viriam. O anjo explicou que um dos propósitos principais dessas comunidades seria preservar e transmitir a verdadeira fé, assim como a igreja primitiva havia feito durante os tempos de perseguição. Nessas reuniões, os crentes não apenas encontrariam alimento espiritual, mas também edificariam uns aos outros em amor, encorajando uns aos outros a permanecerem fiéis ao Evangelho, apesar dos crescentes desafios. O anjo deixou claro que no Bahast, dias que viriam, esses pequenos grupos fiéis se tornariam linhas de vida, lugares onde a verdade poderia ser preservada e compartilhada, onde o amor de Deus uniria os crentes enquanto enfrentavam as incertezas do futuro. A preparação não era apenas sobre sobrevivência física, mas sobre resiliência espiritual. Aprender a ouvir a voz de Deus, fortalecer o relacionamento com Ele e se unir a outros crentes para permanecer firmes na verdade. Vi como esses pequenos
e dedicados grupos de crentes se tornariam não apenas centros de apoio espiritual, mas também fontes práticas de ajuda para seus membros e a comunidade em geral. O que mais me impressionou nessas reuniões foi sua simplicidade e autenticidade. Não havia programas elaborados, nem cultos de adoração chamativos no estilo de entretenimento. Em vez disso, o foco estava no básico, o coração da verdadeira comunidade: oração, leitura e estudo das Escrituras. Compartilhar refeições juntos e oferecer apoio uns aos outros, tanto espiritual quanto praticamente. Essas eram reuniões centradas na comunhão genuína e no cuidado com as necessidades uns dos outros. Foi-me mostrado como essas comunidades se tornariam santuários de paz e estabilidade em meio aos tempos caóticos que viriam. Enquanto o mundo ao redor deles estaria mergulhado em confusão, conflito e incerteza, esses grupos permaneceriam firmes em sua fé, oferecendo esperança àqueles ao seu redor. Eles seriam aqueles que ajudariam os outros a redescobrir a paz e a força de Deus em tempos de crise. O anjo, então, revelou algo que me surpreendeu. Vi quantas dessas comunidades fiéis experimentariam provisão sobrenatural, espelhando os milagres descritos na Bíblia, como o óleo e a farinha da viúva que nunca acabaram. Vi como Deus multiplicaria recursos de maneiras que desafiavam a lógica: comida, suprimentos, finanças, provendo para seu povo quando tudo parecia perdido. Mas também me foi mostrado que esses milagres não viriam para aqueles que os buscassem, para seu próprio conforto ou segurança. Em vez disso, eles viriam para aqueles que estavam servindo fielmente a Deus e se doando para ajudar os outros, muitas vezes com grande sacrifício pessoal. Estava claro que a provisão de Deus fluiria para aqueles que viviam abnegadamente, servindo a seus propósitos e às necessidades das pessoas ao seu redor. Então, o anjo me levou a um lugar que parecia uma dimensão diferente, onde eu podia ver os reinos físico e espiritual se desdobrando simultaneamente. O que testemunhei foi nada menos que surpreendente. Eu podia ver como as forças espirituais estavam influenciando diretamente os eventos mundiais, guiando ou dificultando as ações das nações e moldando as circunstâncias em uma escala global. O que mais me impressionou foi ver como a oração não era apenas um ato espiritual, mas uma força ativa no mundo físico. As orações dos fiéis estavam tendo um impacto tangível. Vi que as orações dos crentes comprometidos estavam criando o que pareciam ser escudos de luz, irradiando das próprias orações, cobrindo certas regiões, pessoas e situações. Essas orações estavam retendo a escuridão em áreas específicas, protegendo indivíduos e comunidades de danos maiores e até mesmo abrindo caminho para a intervenção divina em circunstâncias aparentemente sem esperança. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo alterado pela intercessão do povo de Deus. O anjo explicou que, nos próximos dias, entender essa realidade espiritual seria vital. A oração não seria apenas uma fonte de força pessoal, mas se tornaria uma ferramenta poderosa para moldar os eventos do mundo. Os crentes que estivessem cientes da influência de suas orações se viriam capazes de permanecer firmes na fé, sabendo que suas ações espirituais estavam fazendo uma diferença real no mundo ao seu redor. A mensagem do anjo era clara. Oração, fé e o poder da comunidade seriam as chaves para suportar o que estava por vir. Entender a batalha espiritual seria crucial à medida que os crentes avançassem para o desconhecido. Vi quantos crentes viriam a orar com autoridade e compreensão recém-descobertas, vendo resultados imediatos e tangíveis no mundo físico. Mas isso não era sobre usar a oração como uma fórmula mágica para manipular as circunstâncias, era sobre se alinhar com a vontade e os propósitos de Deus, orando de um lugar de intercessão informada e baseada nas Escrituras. Estava claro que a verdadeira oração fluiria de um relacionamento íntimo com Deus, conhecendo sua palavra e buscando sua vontade acima de tudo.
foi-me mostrado que a oração não seria mais um ato passivo ou rotineiro, mas uma ferramenta poderosa para trazer mudanças no mundo, enraizada em uma fé profunda e duradoura. Então, o anjo destacou a importância dos crentes entenderem sua autoridade em Cristo. Vi cenas em que cristãos, profundamente enraizados em sua fé e conhecimento das Escrituras, estavam efetivamente resistindo às forças do mal. Mas essa resistência parecia muito diferente do que muitos poderiam esperar. Não se tratava de tomar medidas políticas ou iniciar movimentos sociais. Não se tratava de lutar batalhas no reino físico. Em vez disso, tratava-se de exercer a autoridade espiritual por meio de orações humildes e cheias de fé. Esses crentes não estavam levantando suas vozes em raiva ou protesto. Eles estavam falando calma e poderosamente as forças espirituais em ação, invocando o poder de Deus para trazer mudanças. A batalha estava sendo travada de joelhos, por meio da oração, com a fé como arma. No entanto, o anjo então me mostrou algo que me perturbou profundamente. Vi quantos cristãos, bem intencionados, mas inconscientes, seriam enganados pelo que pareciam mudanças positivas no mundo. Essas mudanças pareceriam se alinhar com os valores cristãos na superfície, prometendo paz, unidade e progresso moral, mas, na realidade, seriam parte de uma estratégia maior e mais sutil do inimigo para enganar até mesmo os eleitos, se possível. Vi como esse engano seria tão atraente e convincente que muitos crentes sinceros, pensando que estavam agindo de acordo com o reino de Deus, o abraçariam de todo o coração. O anjo explicou que a natureza desse engano seria tão sutil que somente aqueles que realmente conhecessem as Escrituras e tivessem desenvolvido um nível profundo de discernimento por meio de uma comunhão íntima com Deus, seriam capazes de reconhecê-lo pelo que era. Esse engano se infiltraria em corações e mentes, mascarando-se como bom, até mesmo piedoso, quando na realidade era uma distorção da verdade. Seria essencial que os crentes tivessem um relacionamento profundo e duradouro com Deus e permanecessem fundamentados em sua palavra, para que não fossem influenciados pelo que parecia bom na superfície, mas era, de fato, parte de um plano maior e mais perigoso. O anjo então voltou meu foco para algo ainda mais crítico, a necessidade de os crentes entenderem os tempos em que estavam vivendo. Vi quantos cristãos adotaram uma atitude passiva em relação à profecia, descartando-a completamente ou assumindo que simplesmente há ser levado para longe da terra, antes que algo difícil acontecesse. Essa atitude, embora reconfortante, deixou muitos crentes despreparados para os tempos desafiadores que viriam. Eles estavam vivendo com a falsa suposição de que nada aconteceria a eles, que seriam protegidos de qualquer dificuldade ou provação. Mas a verdade era que sua falta de compreensão sobre os tempos os deixaria vulneráveis. Vi como essa abordagem passiva à profecia causou uma complacência espiritual, que deixaria muitos mal preparados quando os eventos profetizados nas Escrituras começassem a se desenrolar. O anjo explicou que não era suficiente simplesmente reconhecer que a profecia existia ou presumir que tudo daria certo sem nenhum envolvimento pessoal. Os crentes precisavam estar alertas, entender a urgência da hora e se preparar ativamente espiritualmente para os desafios que estavam por vir. Somente aqueles que realmente entendiam os tempos e que estavam ativamente envolvidos com a palavra de Deus seriam capazes de permanecer firmes diante do que estava por vir. O anjo me mostrou como esse despreparo levaria muitos crentes a vacilar e se afastar de sua fé quando encontrassem desafios que não haviam previsto. Foi uma visão séria que me fez perceber o quão crucial é ser espiritualmente vigilante. Mas então, me foi mostrado algo muito mais encorajador. Vi como Deus levantaria professores fiéis, indivíduos que guiariam seu povo por esses tempos difíceis, ajudando-os a entender os tempos em que estavam vivendo, de uma perspectiva sólida e bíblica. Esses professores desempenhariam um papel crucial
em equipar o corpo de Cristo para as provações que viriam, garantindo que os crentes estivessem fundamentados na verdade e não fossem levados pelas ondas de engano que viriam sobre o mundo. Então, em um instante, me vi de volta à sala de emergência, meus olhos piscando abertos para as luzes fortes acima e o zumbido do equipamento médico ao meu redor. Os rostos dos médicos e enfermeiros eram um misto de preocupação e espanto. Eu podia sentir o choque em seus olhares enquanto examinavam o meu prontuário, tentando compreender o impossível. Eu estivera clinicamente morta por mais de 11 minutos e ainda assim estava ali, bem desperta. Foi um milagre, murmurou uma enfermeira. Mas no íntimo do meu espírito, eu sabia que era algo além disso. Aquilo não era apenas uma recuperação inexplicável, era um chamado divino. Durante o breve instante em que cruzei o véu entre a vida e a morte, recebi uma mensagem. Uma mensagem que não era para mim apenas, mas para todos desta geração. Desde aquele momento, uma urgência inegável tomou conta de mim. Preciso compartilhar o que me foi mostrado. Não por fama, reconhecimento ou qualquer benefício pessoal, mas porque agora compreendo o motivo pelo qual me foi permitido vislumbrar o que há além. O propósito dessa visão não é causar medo, mas despertar. É um aviso, um convite à preparação espiritual. O tempo de agir é agora, antes que os eventos profetizados se desenrolem. Depois será tarde demais. Divido esse testemunho com vocês porque acredito que é algo que precisam ouvir. O que vi foi avassalador, mas também pleno de esperança. O anjo que encontrei deixou claro: a vida é um desafio constante, uma jornada de escolhas e superação. O verdadeiro teste está em como enfrentamos esse desafio, com fé, propósito e coragem. O futuro não está escrito em pedra, mas cabe a nós decidir como iremos moldá-lo. Essa é a essência do que me foi revelado.